Começa agora o melhor programa de agronegócio, a Força do Agro. O Brasil é o país do agro, é o setor que movimenta a economia nacional, gera emprego e renda, e faz a roda girar. Como pode alguém ver um segmento tão importante como vilão? Recebemos aqui Luciano Zucco, que é deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, foi presidente da CPI do MST e agora preside a Frente Parlamentar Mista Invasão Zero. Seja muito bem-vindo, deputado. Agradeço, Joyce, agradeço a todos que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade. E também com a gente, Luiz Joaquim, que é coordenador do movimento Invasão Zero. Seja muito bem-vindo, seu Luiz. Eu agradeço participar nesse momento, junto com vocês, e o deputado Zucco, presidente da Frente Parlamentar Mista Invasão Zero. A Câmara dos Deputados promoveu na última quarta-feira uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Agricultura, celebrado em 20 de março. O plenário ficou lotado, bancada ruralista, produtores rurais, profissionais do setor e o governo federal não teve nenhum representante. Deputado, essa é a preocupação, a atenção do governo com o setor que melhor representa a economia do país? Olha, Joyce, infelizmente foi o que a gente viu no dia onde lotamos o plenário Ulisses Guimarães, com produtores rurais, com deputados estaduais, deputados federais, senadores e, por incrível que pareça, o governo federal se fez ausente. Nós tivemos ali a oportunidade de escutar não só os parlamentares enaltecendo o agro, mas o dia a dia dos produtores rurais, passando as suas dificuldades, mas também mostrando, o que eles conseguem trazer para a segurança alimentar, não só do país e também do mundo. É estranho que todos nós que gostamos de enaltecer, falando que somos o celeiro do mundo, somos campeões na produção de soja, milho, algodão, café e tantas outras culturas, não tenhamos o respeito deste governo federal. Então, realmente foi um dia que poderia ter sido muito bem comemorado pelo governo Lula, mas que, mais uma vez, passou em branco e desprestigiado por esse governo que, para mim, sinceramente, ele não agrega em nada ao setor do agronegócio. Pelo contrário, cada vez mais ataca, cada vez mais desprestigia, inclusive valorizando esses movimentos ditos sociais, mas que para mim são criminosos. O agro brasileiro tem sido o sustentáculo social e econômico, mas nem sempre é fácil manter o crescimento e o sucesso diante das constantes ameaças de invasões de terra em todo o país. Seu Luiz, o movimento Invasão Zero é formado por produtores rurais aí da Bahia e do Brasil. É uma reação às invasões criminosas, mas vocês agem com base na Constituição Federal, né? Com certeza. Eu acho que o movimento Invasão Zero é uma flagrante reação do meio social, vamos dizer assim, da sociedade produtora, pela ausência do Estado. O Estado não cumpre o seu papel e no termo, eu diria, de segurança, que está diretamente, intrinsecamente ligado à questão das invasões, o Estado está acéfalo. Eu diria que perdeu sua governabilidade. O governo agora lança um projeto que eu ouvi uma colocação e concordo, chama-se Terra dos Outros, e não terra de nossa, como ele diz, o ministro do Desenvolvimento Agrário. Por que isso? Porque é um pacote onde o governo já é o maior latifundiário de terra, é o próprio INCRA, a Bahia com 2 milhões e 100 mil hectares, o governo federal com 84 milhões de hectares, não ocupa nem 60% disso, mas continua praticando a forma errada de se fazer reforma agrária. Tanto é que o objetivo, que está muito claro para todos nós, nesse abril criminoso, como se chama, um abril de sangue, o abril vermelho, invadiram órgãos públicos federais, destruíram plantações de palmas
no estado de Pernambuco, pesquisas da Embrapa, da própria CEPLAC aqui em Tabela, na Bahia, órgãos da Codevasf, enfim, é uma concordância, uma leniência do governo federal com o próprio invasor. E diz que isso não é crime, como se invadir órgãos públicos não fosse crime. O assunto é sério e nós já voltamos depois de um rápido intervalo. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Deputado, por falar no ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ele minimizou as invasões de propriedades, promovidas pelo MST, inclusive justamente no dia aí que o plenário estava lotado, prestando essa homenagem ao Dia Mundial da Agricultura. O senhor acabou encontrando com ele e ele classificou as ações do grupo como protestos. Olha, Joyce, é inadmissível esse tipo de fala, né? Eu quero, mais uma vez, mandar um grande abraço ao presidente do Movimento Invasão Zero, né, o senhor Luiz Arquim, e dizer que nós não admitimos esses crimes. E eu não falo só do esbulho possessório. Joyce, nós tivemos na CPI do MST diligências e denúncias gravíssimas, com depoimentos que marcaram a história da Câmara Federal. Nós estamos falando de crimes ambientais, de dano ao patrimônio, estamos falando de porte ilegal de arma, de extorsão, inclusive lá o líder da FNL, Zé Rainha, preso no estado de São Paulo. Estamos falando de trabalho análogo à escravidão. E este ministro, na minha visão irresponsável, veio falar que eles estavam protestando no Abril Vermelho, enquanto nós poderíamos, no mesmo dia, homenagear o abril amarelo do milho, verde da soja, marrom do café, branco do algodão, eles comemorando o abril vermelho, com mais de 40 invasões em 18 estados da federação. Isso é uma irresponsabilidade, é uma omissão, uma conivência do governo federal para com o agronegócio. Tão importante no PIB brasileiro, que emprega direto ou indiretamente cerca de 20 milhões de pessoas, e eles vêm com essa narrativa. E o pior, ele veio dizer que, além do protesto, eu tenho que cuidar porque o MST produz, mas eu não estou entendendo, o MST não produz nada. Aí ele citou algumas cooperativas, como se cooperativas tivessem um vínculo formal com o MST. Para vocês terem uma ideia, o dito arroz orgânico, que eles gostam de salientar, Joyce, não dura 10 horas de consumo nacional.
10 horas, não dá um dia, sem contar o valor. 15 a 16 reais o quilo. Quem é que consome esse arroz? É o pessoal mais humilde do nosso país? Então, fica aqui registrado, né, essa irresponsabilidade, é um movimento criminoso, e é por isso que nós estamos pautando vários projetos que venham a realmente não só enfraquecer, mas terminar com esses movimentos ditos sociais. Projetos como, por exemplo, a obrigação de CNPJ, para que a gente possa imputar uma responsabilidade administrativa ou penal. Projetos como o de minha autoria, que todo invasor identificado não vai poder participar de programas de reforma agrária, não vai poder ser nomeado em cargo público, não vai poder receber programas sociais como Bolsa Família. Aí eu quero ver. Quero ver se eles vão continuar invadindo. Porque nós já temos centenas, milhares de assentamentos. Terra não falta. Falta vergonha na cara desse governo para dar condições. Ele tem que dar água, tem que dar luz, tem que dar treinamento, tem que dar dignidade. E não sair estimulando mais invasões. Isso não é necessário. Nós temos já a oportunidade. Só que nós sabemos que estes movimentos como esse MST têm um cunho político eleitoral. Fomos em invasões onde estava lá adesivos de deputados estaduais, federais da esquerda, o próprio presidente que incentiva. Sim, tem um cunho eleitoral. Eles pegam pessoas nos bolsões de pobreza dos seus municípios e largam no meio da terra como se essas pessoas tivessem alguma experiência, tivessem, né, a oportunidade de sair produzindo. Então, eu espero que a gente consiga avançar essas pautas no Congresso. Aprovei em regime de urgência, aprovamos a urgência deste projeto que eu estava falando agora, já está apto a poder ser votado no plenário, e eu não tenho dúvida que nós não só temos a votação necessária, como também o apoio do Senado. Logicamente que o Lula vai vetar, e aí a gente derruba o veto. Seu Luiz, o que acontece na Bahia não é um simples protesto, né? Nós temos imagens aí desse grupo parando rodovias com facões, atrapalhando o direito de ir e vir da população. Joyce, eu diria a você que estão batendo continência com o chapéu alheio. Quando um ministro de Estado faz um pronunciamento desse, ele não tem a menor responsabilidade do cargo que está exercendo. O movimento que não tem CNPJ, nenhuma legalidade, é um movimento criminoso, um movimento que destrói plantações, destrói máquinas, destrói laboratórios. Ele está afirmando que o movimento não invadiu a propriedade particular, mas o movimento já registrou as ocupações em maior número nos órgãos públicos, da Embrapa, da CEPLAC, da Codesvasp, do próprio INCRA. Ou seja, o órgão público é permitido invadir? O que se passa na cabeça desse ministro para apoiar esses atos criminosos? Então, eu acho que não há compromisso, na verdade, do governo, que já perdeu sua governabilidade, com a proposta de fazer reforma agrária no país. O movimento, como foi dito pelo deputado, é extremamente, de forma flagrante, ideológico, político, partidário. O INCRA não consegue passar de 7 etapas dos assentamentos da 4ª etapa. Isso é 75%, está no site do INCRA. Eles não conseguem chegar à última etapa, não conseguem fazer o assentamento, não tem dignidade, não produz nada. Ontem, nós visitamos uma fazenda aqui, com um canal em inglês, que veio da Inglaterra fazer uma matéria, e lá na fazenda de cacau, invadida por 17 anos, estava lá 20 famílias, destruíram a fazenda, a área que criava gado não tem mais uma cabeça de gado, não consegue produzir o cacau que produzia antes, 6.000 arroba, hoje não conseguem produzir.
não plantam nada, diz que planta cupuaçu, todo mundo com pé de cupuaçu no fundo do quintal. O que é isso? Isso é um retrato do país. Não precisa visitar todas as ocupações no país. Esse é um modelo de 17 anos. E ali está, eles todos empendurados nos programas sociais, provocando, na verdade, e agora a gente está entendendo por que a região não tem mais trabalhador rural, porque eles estão cooptando esses trabalhadores para ingressar no movimento político ideológico. E com isso, agride diretamente, frontalmente, o meio de produção legal. Então, nós estamos vendo um país sendo ameaçado por uma política ideológica que anda na contramão do desenvolvimento e da produção organizada, da produção legal. Só nos resta agora acreditar no poder legislativo para frear esse governo que, de certo, é inimigo do agronegócio brasileiro. Por onde passa o MST, há um rastro de destruição e eles vivem aí com as bolsas família, com os programas sociais, mas agora com o projeto do deputado, dando CPF, identificando quem faz parte do movimento, eles vão ser excluídos desses programas e provavelmente aí é um sinal de esperança, pelo menos. A Força do Agro volta já já. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A Força do Agro hoje falando sobre o evento em comemoração ao Dia Mundial da Agricultura, promovido pela Câmara dos Deputados no dia 24, com o plenário lotado de parlamentares, produtores rurais e ninguém do governo federal. Deputado, o agro alimenta, veste, transporta, move o mundo, nos faz viver. Como alguém pode ser inimigo do setor? Esse é o problema que a gente viu da fala do presidente Lula. O agro é fascista ou direitista? Ele está levando o lado eleitoral de um posicionamento de um grande público. Muitas vezes ele quer dizer também que o pequeno produtor é de esquerda, mas não é verdade. Quer tentar levar a ideia de que a agricultura familiar é a mesma coisa que o MST. Não é verdade. E é importante salientar, Joyce e a quem nos assistem, que nós estamos fazendo um grande movimento e principalmente um movimento efetivo. Nós teremos nos 27 estados da federação, teremos coordenadores em todos os estados realizando audiências públicas, realizando reuniões em sindicatos rurais, realmente estando atentos a qualquer movimentação desses grupos que se dizem sociais. Nós temos, inclusive, a intenção de entregar para os governadores uma carta de intenção com todo o protocolo a ser usado por parte das polícias militares, ministérios públicos, polícias civis. E já temos a clareza e o apoio de governadores muito importantes da federação, como o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas,
governador do Paraná, Ratinho, de Santa Catarina, Jorginho, de Goiás, Caiado, Minas Gerais, Zema e tantos outros. Então, todas essas boas práticas dos estados serão, digamos assim, capilarizadas para os demais estados e cobrando resultado. A Bahia, e o nosso presidente Luiz sabe muito bem, a Bahia tem um histórico muito triste de invasões. É o estado que realmente coloca ali uma estátua em homenagem ao MST. É um estado que temos deputados eleitos unicamente com essa bandeira. Mas nós estamos atentos. Eu parabenizo a todos os produtores rurais que fazem parte desse movimento Invasão Zero, que estão unidos, porque eu não tenho dúvida que a CPI ela deixou um legado muito importante, que foi descortinar os crimes no campo. E agora, com o apoio dos produtores rurais, com o apoio de governadores, de parlamentares, nós vamos terminar com esses movimentos criminosos. Queira esse governo omisso, conivente, atuando de forma a beneficiá-los, mas podem ter certeza que nós não vamos esmorecer. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, levei 2 semanas atrás uma denúncia gravíssima junto com a Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, uma denúncia de áreas que estavam sendo disponibilizadas para assentamento, mas que eles estavam alugando, estavam abandonadas, estavam realmente sem a utilização da dita reforma agrária. São movimentos políticos, econômicos, eleitoreiros. E nós estamos atentos e vamos trabalhar para combatê-los. Bom, deputado, o senhor já falava aqui sobre esse pacote anti-invasão, porque a gente sabe que o movimento, ele não tem CNPJ, não tem CPF. Agora, com o seu projeto, identificando quem faz parte do movimento, eles serão responsabilizados e aí eles serão punidos. E não participar de concurso público, não participar de projetos sociais, que é de onde vem o dinheiro que mantém eles, está nesse projeto. Exatamente, Joyce. A gente tem a clareza de que hoje esses militantes do MST, eles vão nos bolsões de pobreza de muitos municípios com a promessa de que vão entregar algumas terras, né, para que haja produção, que eles tenham toda uma base. Só que a partir daquele momento, essas pessoas passam a integrar, inclusive registradas ali, dentro de uma estrutura muito fechada, de uma organização muito fechada, dessa organização, na minha visão, criminosa, e eles acabam cometendo outros crimes. Como eu disse anteriormente, não é só o esbulho possessório que é a invasão. Nós temos casos de violência, temos casos, tem umas mulheres que foram na CPI e elas foram, inclusive, fizeram os seus depoimentos muito emocionadas em casos que tinham sido agredidas, que tinham sido violentadas, e agora, com o avanço dessa legislação, com a possibilidade de nós termos a identificação desses invasores, todo e qualquer invasor identificado passa a ter essas sanções. Ou seja, invadiu, não vai poder, inclusive, participar de um grande programa assistencial que o Lula adora falar, que é o Bolsa Família, ou até mesmo nomeações em cargos públicos, como muito bem disse o presidente Luiz Joaquim, que eles estão dentro do INCRA e mesmo assim não conseguem propor uma reforma agrária decente. E o estranho é que no governo do presidente Bolsonaro foram entregues mais de 400 mil títulos, maioria deles inclusive para mulheres. Como pode, em 4 anos, nós titularmos mais que os 16 anos da esquerda? Por isso que eu digo, eles não têm a intenção de entregar a terra. Eles querem manter essas pessoas a cabresto para que construam esse movimento de massa, de invasão, de cobrança do toma lá da cá, de troca de cargos. Por isso que essas legislações precisam ocorrer. Nós precisamos valorizar o pequeno, médio e o grande produtor, a agricultura familiar. E queremos penalizar os crimes.
Nós não somos contra uma reforma agrária. Agora, antes de sair entregando mais terra, peguem as existentes e consigam aí fazer um saneamento, uma água, uma luz, um treinamento, e não sair querendo tirar pessoas de propriedades produtivas com a narrativa de que, não, são latifundiários. Mas então, peraí, uma hora se diz que somos os maiores produtores do mundo, que somos o celeiro do mundo. A outra hora vamos criticar quem produz bastante. Então isso não pode acontecer. Nós estamos atentos e eu não tenho dúvida que o Congresso vai dar uma resposta muito forte, não só em relação ao tal abrigo vermelho, mas à omissão e conivência desse governo federal. Seu Luiz, o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do PT, ele foi a um encontro de invasores do MST que participam aí da marcha pela reforma agrária e ele disse, abre aspas, não há crime nenhum do movimento em marchar em defesa da reforma agrária, em defesa da educação no campo e da saúde de cada um, fecha aspas. De fato, se for para isso, realmente não há crime, mas não é esse o objetivo do bando, né? O governo da Bahia, não é de hoje, tem nesse movimento criminoso um braço ideológico do seu governo, do seu partido. O MST, ele é, eu diria, acariciado pelo PT. O que ocorre na Bahia, 65% da população baiana está no estado de pobreza. Esse governo perdeu a governabilidade na Bahia em todos os sentidos. Na questão da segurança, na educação é a pior do país, na questão da saúde. E ele vem com esse viés extremamente populista, eleitoreiro. Tem gente ali que trabalha na construção civil e todo mundo a eles é prometido terra. Daqui a pouco, o estado da Bahia, 70% está dentro do movimento do MST. Esse é o projeto que todos têm que enxergar que está acontecendo no país. Nós vamos nos aproximar da Venezuela, um país de pobres e miseráveis, um país onde produz mais para 200 países, para mais de quase 1 bilhão de pessoas no mundo, e é atacado pelo próprio governo. Então, o movimento Invasão Zero, quando surge aqui no interior da Bahia, vem com esse viés da proteção da propriedade, de uma forma ordeira, legal e pacífica. Como é que o governador está dizendo que esse movimento é legal e que não há crime nisso? Está muito claro e caracterizado o que tem de propósito esse governo. É preciso agora, e eu completo, que o agro realmente, que produz tanto, que pontua tanto no PIB, na geração de emprego, de receita, que se empodere mais. É preciso que se una todos os segmentos e as maiores commodities desse país dentro de uma coisa uníssona, de um discurso só, para que a gente possa combater em todos os sentidos essa praga de gafanhoto que, de qualquer forma, colocamos um freio depois de 1 ano do movimento Invasão Zero. A união do parlamento se faz primordial para a obtenção de uma defesa no campo forte e para o protagonismo esperado do setor que move o país. No Dia Mundial da Agricultura, fica cristalino que o Brasil nasceu para viver o desenvolvimento com a preservação ambiental e o respeito à propriedade. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de união organizada. O movimento Invasão Zero hoje está em quase todos os estados de forma conceitual, através de sindicatos, através de associações. Há um conceito geral de que invasão zero. É isso que a gente está marchando e agora, através dos projetos de lei, de uma vez por todas, coibir esse ato criminoso que tem como invasor o MST e o PT. Deputado, já falamos aqui sobre o MST ser usado para a política, como falava aqui o Luiz sobre o governador da Bahia, e ele inclusive fez campanha antecipada, né? Ele pediu para os invasores não brincarem com o voto na eleição de 2024. Mais uma prova da ideologia política da esquerda no movimento. Exatamente. Nós tivemos depoimentos durante a CPI do MST de ex-integrantes dizendo da obrigatoriedade
de se votar num dos deputados, vereadores, prefeitos que o movimento indica. É um movimento que deveria, sim, ter uma ampla investigação, porque são acusações gravíssimas. E é muito estranho que naquele, digamos assim, curral eleitoral, naquela zona eleitoral, tu tem aí 80, 90, quase 100% de votação em um determinado candidato da esquerda. Isso é no mínimo estranho. Então a gente precisa estar atento. Agora, com essa capilarização do movimento Invasão Zero em todos os estados, com a presença de deputados estaduais, federais, senadores, produtores rurais, nós vamos estar fiscalizando as eleições de 2024. Não vamos permitir que este movimento continue utilizando as pessoas como massa de manobra, e aí com o intuito de promessas que não são fundamentadas, que não acontecem, enfim, que eles realmente entendam que o agronegócio deve ser respeitado, que os agricultores devem ser respeitados e, principalmente, que eles saibam que os crimes vão ser combatidos. A Força do Agro volta já já. Bom, vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira, a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Agro. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes e o 2º no mundo em número de mortes, gente. Por diabetes é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim, em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem Glico. Conta pra gente, César, como funciona? Bom, o Bem Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para 0800 552 5200, adquira o seu Bem Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Liga agora. Vamos lá então, 0800 552 5200 e já peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Eu quero fazer um convite a você. A partir de agora teremos o quadro Pergunte ao Especialista. Qualquer dúvida que você tiver de saúde, algum produto, questão de solo, tudo o que for relacionado ao agro, no MST, que seja, nós vamos responder. Você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome, a cidade de onde nos acompanha, com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Seu Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Fica aqui aberto o canal de comunicação com os brasileiros para entenderem aí, até que, enfim, agora os produtores estão se unindo em resposta a essas invasões criminosas, né? Com certeza. Eu que agradeço. O Movimento Invasão Zero é um movimento que tem como objetivo a união organizada. Ele se desenvolve em núcleos de WhatsApp. Vou dar aqui um exemplo: o estado de Goiás, do Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Pará, Pernambuco, Bahia, tantos outros estados. A gente divide o estado em núcleos, cada núcleo agrega tantas cidades, ali há um núcleo central que fala com todos os núcleos. Qualquer ameaça de invasão de um produtor daquele núcleo, ele aciona o grupo de WhatsApp. Os produtores têm por obrigação, no ato da invasão, comunicar ao órgão público, a Polícia Militar, a Polícia Civil,
faz o BO, a polícia está presente no ato da desocupação e os produtores apoiam o produtor invadido. Esse é um modelo inédito criado no país, que eles agora querem transformar um crime em ato político para tentar ameaçar o movimento. Eles não vão conseguir. Então é preciso a união de todos, inclusive dos grandes produtores, e nós vamos levar, sim, esse conceito a todas as federações do Brasil. Com certeza, um abraço eu deixo aqui a todos os produtores do país, ao presidente Zucco, ao presidente Lupion e a vocês também. Muito obrigado. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. O canal fica aberto aqui para comunicar com a população. Muito obrigado, Joyce. Obrigado, meu querido presidente Joaquim. Agradeço a Força do Agro, a todos que nos assistem, deixando sempre à disposição e pedindo para que vocês acompanhem. Em breve estaremos pautando este projeto de lei, cobre de todos os parlamentares o apoio e o voto favorável a esse projeto, porque nós precisamos e devemos respeito ao agronegócio e com aprovação, com certeza, esse movimento irá se enfraquecer e, por que não dizer, não vai ter mais motivo de sua existência. Um grande abraço, fique com Deus. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. Temos que acreditar que o nosso país tem jeito. Agradecemos a você que nos acompanha em A Força do Agro. A sua audiência é muito importante para nós. Siga nosso perfil no Instagram e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.